Olá, amigos e amigas. Aqui é o professor Vicente Maggi. E o tema do vídeo de hoje nos convida a uma reflexão sobre a atual situação do Código Penal brasileiro, promulgado em 1940, e sua eficácia como instrumento jurídico para a contenção do crime. O Código Penal vigente, Decreto-Lei número 2848 de 1940, nasceu do projeto de Alcântara Machado, revisado por uma comissão composta pelos renomados juristas Nelson Gria, Vieira Braga, Narcélio de Queiroz e Roberto Lira, expoentes do direito penal na época. Ele entrou em vigor em 1º de janeiro de 1942 e em 2024 já acumula mais de 82 anos de existência. Inspirado nos códigos penais italiano e suíço da época, o Código Penal de 1940 representou um avanço jurídico considerável. Contudo, para se ter uma ideia do contexto histórico em que foi criado, naquela época, o Brasil sequer possuía a Petrobras, fundada em 1953, e o mundo vivia intensos acontecimentos. E os principais assuntos eram: o Holocausto, que se tratava do genocídio de judeus pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. 2. A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. 3. As bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. 4. O suicídio de Hitler e o fuzilamento de Mussolini. 5. O início da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. 6. A invenção do primeiro computador, chamado ENIAC. 7. As invenções do primeiro helicóptero e do primeiro transistor. 8. O destaque de ícones femininos como Rita Hayworth, Ingrid Bergman, Ava Gardner e Marilyn Monroe, que marcaram a moda e a cultura da época. Reformas ao longo do tempo. Ao longo de sua vigência, o Código Penal sofreu poucas mudanças estruturais. A única reforma significativa ocorreu com a Lei número 7.209 de 1984, que alterou a parte geral, que é dos artigos 1º a 120, trazendo inovações como: 1. Diferenciação entre coautoria e participação. Antes da reforma, havia apenas a figura do autor ou dos coautores. A partir de então, criou-se a figura do partícipe, que não pratica diretamente o crime, mas participa da conduta criminosa por meio do induzimento, que significa fazer nascer uma ideia criminosa, da instigação, que significa reforçar uma ideia criminosa já existente, ou do auxílio material, que consiste em planejar o crime, emprestar armas, financiar, ajudar na fuga e etc. 2. Reformulou o erro de tipo de proibição. O erro de tipo é o que faz o agente supor a inexistência de um elemento que compõe a figura típica. Consequentemente, exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se houver previsão legal. Exemplo: o sujeito pega a motocicleta de outro, pensando ser a sua, e desta forma não comete o crime de furto, porque não sabia que se tratava de coisa alheia, e também porque não há previsão legal de furto culposo. O erro de proibição, por sua vez, é o que incide sobre a ilicitude de um fato em que o agente supõe permitida uma conduta proibida. Exemplo: turista oriundo de um país em que se admite a poligamia casa-se novamente, embora ainda sendo casado, por ignorar a existência do crime de bigamia previsto no artigo 235 do Código Penal. Assim, se o erro de proibição for inevitável ou excusável, o agente é absolvido por ausência de culpabilidade. Mas se o erro for evitável ou inexcusável, o agente é condenado com diminuição de pena de 1/6 a 1/3. 3. Exclusão da responsabilidade objetiva. A responsabilização criminal exige dolo,
que é a vontade livre e consciente de praticar fato definido na lei como crime. Ou culpa, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, que é um comportamento positivo de fazer algo. Negligência, que consiste na abstenção de fazer algo que deveria ser feito. Ou imperícia, que consiste na falta de conhecimentos técnicos para o exercício da arte ou da profissão. 4. Excluiu a presunção de periculosidade. O direito penal moderno passou a focar no fato criminoso e não na personalidade do autor. Ou seja, se o sujeito é perigoso ou não, isso não importa. O crime é o mesmo. Não existe mais direito penal do autor, e sim somente direito penal do fato. Já na parte especial, dos artigos 121 a 361, que define os crimes e as penas, tornou-se um mosaico desorganizado após 174 alterações legislativas até 2019, sem contar as modificações posteriores. Apesar das mudanças, o grande problema do Brasil não é a falta de leis, mas a ineficácia na aplicação delas. O problema da ineficácia. O jurista italiano César Beccaria já afirmava: a certeza de um castigo, mesmo moderado, causa uma impressão mais intensa do que o temor de uma punição severa, aliada à esperança de impunidade. No Brasil, a reincidência criminal ultrapassa 50%, reflexo de um sistema penal incapaz de ressocializar seus condenados. E, neste caso, a tendência do legislador é tomar medidas paliativas, como o aumento de pena, redução da minoridade penal e etc. Enquanto isso, em países como os Estados Unidos, com políticas mais eficazes, a criminalidade tem caído há alguns anos, e com isso a minoridade penal, na maioria dos estados, foi aumentada, em regra, de 16 para 18 anos. E uma curiosidade: a cidade de Nova York, fundada em 1624, é 70 anos mais nova que a cidade de São Paulo, que é de 1554. Conclusão: saímos de um Código Penal moderno em 1940 e chegamos em 2024 com um sistema desorganizado, ultrapassado e ineficaz. As novas formas de criminalidade, a rejeição social dos apenados e o alto índice de reincidência demandam aprimoramentos urgentes nos instrumentos jurídicos. Infelizmente, o sistema atual limita-se ao caráter retributivo da pena, que é o castigo, deixando de lado, infelizmente, o seu papel preventivo, voltado à recuperação e ressocialização do condenado. Se você acredita que essas reflexões são importantes, convidamos você a se inscrever no canal, curtir e compartilhar este conteúdo com quem possa se beneficiar. A cultura e o conhecimento são os maiores patrimônios que podemos construir juntos. Agradeço a sua atenção, espero você no próximo vídeo.